referir todos a uma realidade que apanhou o mundo todo de surpresa, embora esse apanhado de surpresa também tenha algumas coisas para serem referidas, eu já lá vou. Mas, portanto, o que nós começámos a sentir de repente foi um grande isolamento uns em relação aos outros e, naturalmente, aumentámos a frequência nas redes sociais. Ao aumentar a frequência nas redes sociais, começaram a surgir uma série de ideias e eu passei essa ideia para o João Ricardo, para a gente falar, não é só para falarmos da conjuntura como ela está e do confinamento ou semi-confinamento em que estamos, é para ver também o que é que nós podemos fazer mais para além disso. Antes de mais, e vamos logo referir aqui que realmente temos aqui uma demonstração de que o progresso não tem aqueles aspectos negativos, aquelas reações assim de desconfiança que muita gente lhes atribui. Havia uma tendência, que já se calaram agora com isso, uma tendência de atacar as redes sociais, de atacar a internet, dizendo que isso afastava as pessoas, mesmo às vezes intelectuais, até de grande porte, a sublinharem, por exemplo, fotografias de rua, pessoas à espera dos autocarros, a verem o telefone, o celular, o telemóvel, como queiram chamar, em vez de estarem a conversar umas com as outras. Isto pareceu-me bastante ridículo na altura, porque as pessoas nas paragens nunca andaram a conversar umas com as outras, antigamente liam o jornal, e agora vêm por aqui. Mas o que, vou deixar esses detalhes pelo caminho, o que eu iria sublinhar é que, neste momento, toda a gente está a recorrer às redes sociais ou a diversos dispositivos que implicam internet ou comunicação eletrónica para comunicarmos uns com os outros, porque nós estamos isolados e são uns largos milhões de pessoas, se não for mais de 1 bi à escala do mundo. Esse é, portanto, um elemento importante, um elemento tecnológico, que esta crise, quando passar, vai deixar como um fator permanente. Há muita gente, mas muita gente mesmo, a trabalhar em casa, a fazer em casa coisas que fazia nos escritórios, nos gabinetes e mesmo até em determinadas unidades de produção industrial. Isso é muito provável, portanto, que se venha a manter, já que os resultados, em termos de produtividade, podem vir a aumentar até com este tipo de funcionamento. Implica realmente uma grande responsabilidade, mas pronto, é assim que as coisas se passam. E isto tem a vantagem de ser feito a custos muito baixos e mesmo a longa distância. Eu acho que estamos todos mais ou menos convencidos disso. Agora o importante é saber o que é que a gente pode fazer a este nível, não é? Das videoconferências. Há videoconferências que são feitas para simplesmente trocar experiências. E é uma coisa que realmente nós podemos também fazer. Antes, em primeiro lugar, a videoconferência, o contacto entre as pessoas, tem desde logo uma vantagem em relação a esta crise de nos chamar à realidade. E a realidade é um ponto de equilíbrio às vezes difícil de determinar. Quer dizer que há gente que está muito irresponsável perante esta situação e há outros que estão claramente paranoicos e a exagerar. De maneira que há necessidade, talvez, de recolhermos elementos que sejam muito confiáveis, de base científica, daqueles que estão mesmo a trabalhar nas frentes de luta contra o Covid-19, para não exagerarmos. Quer dizer, por exemplo, no caso concreto de Paris, eu estive em Paris há uns dias atrás, e eles adotaram medidas muito severas porque são um dos países mais atingidos da Europa, e o governo francês está a dizer que, por exemplo, andar na rua, fazer exercício na rua ou ir às compras ao supermercado e farmácias continuam abertos. Como? Márcio Roberto. Não, desculpa, pode continuar. Márcio Roberto, bem-vindo. Obrigado. Eugênio Costa Almeida, bem-vindo, e Ana Palma, bem-vinda. Boa tarde a todos. Portanto, o evitar o contacto social é evitar aglomerações, às vezes até contactos mesmo, enfim, individuais, mas não impede, por exemplo, de andar na rua, em alguns momentos do dia, até faz bem, até é melhor, desde que a rua não esteja com muita gente, desde que haja distância entre as pessoas. E isso aí já é um ponto que descontrai um pouco. Ou seja, ficar preso, mesmo preso na sua própria casa, a prisão domiciliar, também não é nada agradável. Esse é um fator. O outro fator que me parece que está a ser importante e que eu vi há pouco uma notícia da Inglaterra, é um caso que pode ser só em inglês, está a aumentar o número de leitores outra vez. Há uma série de pessoas na Inglaterra que estão a recorrer a diversas grandes redes de livrarias que no mundo de língua portuguesa praticamente não temos, não é? Mas pronto, estão a recorrer, uns recebem em casa por contacto de internet e vão-lhes entregar em casa, outros passam rapidamente nas livrarias que não estejam muito cheias
e está a haver um aumento de aquisição de livros nessas redes. É uma grande rede, a Waterstone, uma das grandes redes britânicas. Deixa-me só interromper. Estás a falar de livrarias Waterstone. Temos aqui o Márcio Roberto, que está em Londres. Ele poderá confirmar eventualmente essa indicação. As pessoas estão a ler mais, Márcio? Pois, diz que sim. Antes de mais, boa noite a todos. Eu, por acaso, não estou em Londres, estou na Eslováquia. Estou cá há mês e meio e, infelizmente, não posso sair porque estão as fronteiras todas cerradas e o aeroporto também. Já há 2 semanas, penso que a Eslováquia foi provavelmente um dos primeiros países europeus a tomar esta medida. As escolas fecharam há cerca de 3 semanas e o aeroporto há 1 semana e meia ou assim. Mas em Londres disse que o pessoal está a ler muito mais, apesar de que eu tenho contato com a família lá e tudo mais, e eu não noto tanta preocupação por parte das pessoas, tanto os mesmos cuidados que o pessoal tem aqui, por exemplo. Há 3 dias atrás aqui eu tive problemas com o meu computador, fui levar a companhia para arranjar e tipo, lá fora parecia um scientific fiction movie. O pessoal estava todo a usar as máscaras, todos com luvas e tudo mais. Em Londres não vê-se isso, o pessoal ainda, apesar de haver já o pânico nas ruas, o pânico nos supermercados, o pessoal vai lá recolher tudo o que pode e tudo mais, mas já não vê-se o mesmo cuidado, as pessoas não saem à rua ainda com máscaras, as pessoas ainda tendem a fazer aquelas multidões, aquelas aglomerações de pessoas, mesmo nas livrarias, como disse o Eugênio muito bem, as pessoas estão sim a ler mais, mas também e por isso é que Boris Johnson apareceu ontem a falar, a tentar alertar as pessoas para terem um pouco mais cuidado, porque ainda nota-se, em comparação com outros países do continente, nota-se muito pouca preocupação por parte dos cidadãos. Não se estão a ter os cuidados devidos e por isso é que os casos têm estado a aumentar. Só em Inglaterra, a última vez que estive a ver, só em Inglaterra, sozinha, registrou mais de 2.746 casos e 656 já nos últimos 2 dias. Então, acho que isto mostra um pouco a falta de cuidados que ainda se verifica, sobretudo em Londres, na grande capital, em relação a outras partes do continente. Aqui, por exemplo, há mais de 3 semanas que as crianças não vão à escola, nós só saímos para atividades quase vitais, que seriam comprar medicamentos à farmácia ou ir fazer compras ao supermercado e tudo mais. Nota-se uma maior preocupação, maiores cuidados deste lado, porque até o governo aqui na Eslováquia reconhece as deficiências do serviço de saúde e por isso é que começaram a cautelar a situação, a tomar os cuidados devidos um pouco mais cedo. Agora, sim, é como disse o Eugênio, há aspectos positivos. Desculpa? O Junuel. O Junuel, perdão, eu estou com o Eugênio. O Eugênio ainda não falou. O Eugênio ainda não falou. E daqui o Eugênio também ainda não falou. Boa tarde a todos. Aqui há 2 Eugénios, hein? Não, porque o Eugênio está aqui bem no meio do meu screen, então eu estou aí a ler o Eugênio. Junuel, boa tarde uma vez a todos vós. Relativamente aqui ao continente, hoje recebi um e-mail da UC a dizer que está disponível para fazer distribuição de livros por lojas. Estão a fazer isso. Sandra, mal disposta? Não estou a ouvir, estou a ouvir, até porque aqui a situação é um bocadinho diferente. A nossa situação mudou. Aqui aonde? Em Luanda. Eu estou em Luanda. Em Luanda. A nossa vida mudou há 3 dias. Eu, felizmente, a esta conferência consegui sentar-me agora. Como veem, eu estou assim, o ar-condicionado ligado, mas eu estou a transpirar. Porque tomamos consciência com os decretos do Presidente, não é? Há 3 dias atrás e depois também ontem. E então, há 3 dias, isto começou há 3 dias, e então saímos todos à rua. E fomos devagar aos supermercados. E
e às 8 da manhã, 8h30, quando eles abriram, estava tudo cheio, o ShopRite, a Max, imensa gente, o inferno. Eu que não sou nada assambarcadora, fui enchendo, fui a todos, comprei tudo e há 3 dias que eu não parei de comprar. Penso que a preocupação vai ser grande, nomeadamente porque nós vivemos do importado e vamos deixar de ter produtos importados, conta assente. Depois, nós não temos meios, nós não temos ventiladores e nós não temos meios nos hospitais. Ontem, no telejornal, a senhora ministra mostrou as instalações da LNG, dizendo que tem 200 camas. Mas é só a LNG, porque nem as clínicas, nem os hospitais, principalmente do Estado, estão preparados. Depois, estou a achar graça que não tem graça, o povo. Ontem ouvi no ShopRite, hoje ouvi os meus operários de uma obra da minha biblioteca, que a obra estava de vento em pompa e eu tive que ir parar a obra há bocado. Não sei como é que eu vou fazer, mas há bocado eu parei a obra, disse, olha, parem porque a nossa vida vai mudar nos próximos tempos. Um sonho meu, tenho uma instalação com 17 salas e agora parei, hoje de manhã, à hora do almoço. Bom, deixemos disto. E então, o que é que se passa? As pessoas, tanto os operários como eu vi na rua, vi em vários supermercados, disseram, olha, pois é, esta gente de Portugal é que trouxe o coronavírus. Eles estão todos na rua. O tio Jindungo foi visto no Sambizanga. A não sei quantos, há inclusive fotografias, a não sei quantos que veio no voo de ontem, está no IGE. E depois os operários disseram mesmo, eles é que trouxeram. Agora nós é que vamos ter esta doença que veio de Portugal e que foi trazida por angolanos e não só. Vai ser um património. A gente não devia ter deixado eles vir. Veja lá como é que o povo consegue inventar histórias. Portanto, agora quem veio de Portugal é que trouxe. Entretanto, deixem-me só assim acabar. Não há casos, ou seja, a senhora ministra diz que não há casos positivos, mas ontem na RTP, eu vi a entrevista que ela deu e diz que tem 7 casos suspeitos e que está à espera do resultado das análises. Portanto, eu vi ontem, mas aquilo já tinha sido antes de ontem. Quer dizer que, pelo menos há 3 dias, acho que há mais, que a senhora ministra está à espera dos resultados dos casos suspeitos. As contra-análises continuam a ser na África Sul? Eu acho que neste momento as análises devem estar a ser feitas na Conchichina, porque o resultado das análises pode vir por internet. Vamos dar a palavra ao Januel para dar continuidade ao pensamento. Não, eu só ia acabar, quer dizer, eu estava a tentar dizer que há uma necessidade de equilíbrio e esse equilíbrio passa muito pela informação. Portanto, em Luanda sente-se muito o problema das várias fontes de informação. A principal fonte de informação é o Mujimbo, sempre é tradicional em Angola ser assim, mas depois há uma série de informações de fora da parte de redes que realmente não sei de onde é que tiram as fontes. Oficialmente, há 7 casos suspeitos e há a afirmação da parte da OMS de que não há nenhum caso revelado. Portanto, vamos trabalhar nessa base, olhando mapas da África que têm sido divulgados pelo Le Monde, que são baseados na OMS, temos diversos países africanos em que não há nenhum caso. Quer dizer, são países, inclusive, alguns até, provavelmente, por falta de indicações. O sul do Sudão, não sei se terá algum tipo de estatística, mas a Líbia não tem caso nenhum, Angola, Moçambique não tem, na África Austral, Botsuana não tem, Lesoto não tem, o Burundi não aparece, o Ruanda sim, mas temos essa situação. Vamos lá colocar as coisas em termos de 2 pontos que me parecem aqui importantes. Porquê que a África, neste momento, apesar de todos os riscos e apesar de ser o continente com menos estruturas médicas e sanitárias, é o que tem menos casos no mundo? O que é que está a acontecer? Então, uma das hipóteses é que realmente se trate de incompatibilidade, como disse o Dr. Filomeno Fortes, que é angolano e que dirige a investigação científica tropical em Portugal, há uma incompatibilidade entre o Covid-19 e temperaturas tropicais, e clima tropical, portanto, temperatura mais umidade.
Isto pode verificar-se na África subsaariana e pode ser confirmado pelo mapa do Brasil, onde há 300 e tantos casos e praticamente não há quase nenhum caso no norte do Brasil, na zona da Amazónia. Então vamos trabalhar com essa hipótese. Aliás, na pesquisa está-se a trabalhar muito com essa eventualidade da proteção estar a vir do próprio clima, do próprio meio ambiente. Este é um ponto. O segundo ponto, eu vou concluir, o segundo ponto é que realmente se as estruturas estatísticas são fracas no continente, há estruturas internacionais que estão realmente a olhar muito para qualquer continente. Este assunto é tratado como um assunto praticamente de guerra biológica. Os Estados Unidos pensam assim, a China pensa assim, a França pensa assim, e precisamente estes 3 países que eu citei estão a desenvolver pesquisas no sentido da vacina, claro, mas a vacina demora. Eu não creio que nenhuma vacina possa ser feita e colocada no mercado antes de 1 ano. Mas há medicamentos que podem combater a doença e, portanto, vamos lá sair do lado catastrófico das coisas e verificar que há possibilidades de combate. Isto não é uma guerra perdida logo desde o começo. O derrotismo não tem sentido nenhum. Eu sublinharia que na Itália, que é o país que tem mais mortes no mundo, ultrapassou a China, os médicos italianos, o Serviço Oficial de Medicina de Combate ao Vírus na Itália, confirma que 99% dos casos de morte eram pessoas que tinham outra doença ou outras doenças. Portanto, o Covid atuou em cima de organismos fracos. Ora, o que é que está a acontecer em matéria de pesquisa? A OMS tem 200 medicamentos para serem analisados para entrarem ou não no mercado. Ainda não estamos a falar da vacina. E, nos últimos 3 dias, surgiu com muita intensidade da parte de entidades muito fortes e muito sérias na pesquisa em medicina. Uma delas da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e outra Instituto Pasteur, em Paris. Estão a dizer que a cloroquina, medicamentos à base da cloroquina, tem um efeito muito forte no tratamento de infecções respiratórias. Ora, nós temos uma grande experiência, todos nós, da minha geração pelo menos, temos uma grande experiência na cloroquina. Eu toda a vida tomei cloroquina até que a cloroquina foi colocada fora do mercado, foi ultrapassada. A cloroquina era tratada, em Angola era para o tratamento do paludismo. E agora pesquisadores... Calma, só para confirmar, cloroquina é barquinino. Fala um de cada vez. Depois falarão a seguir. Depois falas a seguir. Não, eu vou acabar, hoje. Não faças isso. Espera aí. Portanto, é só para dizer o seguinte. O tratamento à base da cloroquina nós sabíamos, inclusive em Angola, que tinha efeitos na respiração, porque nós até utilizávamos de forma mais ou menos arriscada em jogos de futebol, porque naquela altura não havia, como é que se chama, não havia controle antidoping. Portanto, este tipo de via de trabalho, a construção de um medicamento que possa combater como tratamento, não como vacina, em poucos dias, os efeitos, sobretudo a nível respiratório, são os mais graves, é uma notícia muito importante e muito boa. E tão importante e tão boa que ela é confirmada agora por uma notícia do começo da tarde. O governo do Marrocos comprou todo o estoque de cloroquina que a Sanofi tinha em Casablanca. A Sanofi é um laboratório francês que tem um prolongamento em Casablanca. Bom, portanto, estamos aqui com alguns elementos que nos permitem pensar que, vamos ver se as condições de reação ao Covid-19 não provocam pânico. Quer dizer, se a gente consegue enfrentar tudo isso e procurarmos, então, em primeiro lugar, ter disciplina e realmente já sabemos que o isolamento social é logo o primeiro elemento importante, porque o vírus transmite-se de pessoa a pessoa. Se não houver contacto entre as pessoas, ele começa a ter dificuldade. Em segundo lugar, que vamos lá analisar se não há regiões do mundo que são mais vulneráveis do que outras. Regiões, não estou a dizer grupos sociais. A Itália é um país com um alto nível de vida. E em terceiro lugar, vamos ver se realmente a pesquisa científica é uma área em que muitos de nós estamos. Se a pesquisa científica não vai, então era encontrar uma resposta para tudo isto e se afinal nós reduzimos os riscos de catástrofe. Só para concluir, em 2015 já se faziam conferências nos Estados Unidos, inclusive Bill Gates financiou algumas delas, dizendo que realmente havia no mundo agora um risco muito alto de vírus descontrolados, de vírus desconhecidos, e que alguns deles tinham capacidade de reproduzir aquilo que se passou no começo do século XX com a gripe espanhola. Ora, como uma das coisas que se faz desde logo, ainda vou até escrever um texto sobre isso, uma das coisas que se faz desde logo, quando há dificuldades orçamentais, é cortar nas despesas de apoio social e nas despesas de pesquisa e ensino.
E isso foi um grande erro porque travou-se muita pesquisa, condições sociais que poderiam permitir agora mais resistência foram sacrificadas em nome de determinada lógica de caráter económico e, bom, digamos que de 2015 para cá já havia uma espécie de aviso. Mas vamos considerar também que fomos apanhados de surpresa e que agora temos que reagir com base nos dados, todos os dados que nós temos. Os negativos, as ameaças, os dados de disciplina social que tem que haver e os dados positivos, os dados de reação. Era isto que eu diria como introdução, agora cada um pode dar a sua experiência, não obrigatoriamente sobre isto, pode falar absolutamente do que quiser e nós vamos ver se conseguimos constituir, isso é que me parece muito importante, uma via de contacto que se torne realmente constante para contactarmos uns com os outros e fugirmos do isolamento, que é uma coisa muito grave. Já passei por vários isolamentos por diversas razões e este também me está a custar muito desde já. Manuel, muito obrigado. Eu queria só dar aqui as boas-vindas à Raquel Rosa, que está, penso, na margem sul, em Almada, para a zona de Almada. Não, estou na Venda do Pinheiro, perto da Malveira. A Branca Clara das Neves, que eventualmente está em Lisboa. Agora já cheguei, estou cá. Bem-vindo, Branca. O Jerónimo, que é um... Deixem-me apresentar o Jerónimo. É uma futura... Vamos fazer uma edição dele. Ele ganhou um prémio da Gulbenkian e vamos editar um livro na área da educação, da matemática, e está connosco também. Penso que em Luanda. Estás em Luanda, Jerónimo? Sim, muito boa noite, que já é noite, mas eu estou em Moçambique, Namíbia. No Namíbia, muito bem. Sim, extraordinário. Sim. E tínhamos também o senhor Chiavanda Félix, penso que perdeu a ligação. Eu queria-vos pedir, quem não estiver a falar, se puder desligar o microfone, será a melhor forma de nós... Chiavanda Félix, já cá está. Bem-vindo. Estás em Luanda? Sim, estou em Luanda, João Ricardo. Já muito obrigado pelo convite e aproveito também saudar aí o pessoal do painel e também manifestar desde já a minha solidariedade com a situação que está a se passar a nível da Europa e particularmente em Portugal. Muito obrigado. Parece que Luanda e Lisboa estão em grande. Este é um problema global. Nós não estamos aqui a analisar as questões da doença em si, estamos assim a fazer aqui uma ponte por cima das fronteiras que estão fechadas e esse é o que nos motiva neste encontro. Eugênio Costa Almeida, estavas a referir há pouco alguma coisa. Queres intervir neste momento? Olha, primeiro que tudo aconselho-te a levantares um bocado o vídeo porque tens a cara cortada. Está sim. Segundo, eu estava a confirmar com o Chomel se o cloroquina era ou não à base de quinino. É a base de quinino, é? Pois é que já hoje... Foi retirado da OMS. Pois, é que já hoje me pediram se conhecia a farmácia na região de Paredes e está aí o Zé Carlos Moutinho também deve saber isso, que sabiam da região de Paredes quem é que conhecia farmácias que tinham medicamentos à base de quinino, nomeadamente redoxina, cloroquina, e eu recordo-me que, pois tu, só ver o jornal que disseste, a água tónica, que é verdade, tem muito quinino. Mas tens que beber muito, hein? Tens que beber muito. Foi retirado há muitos anos. Foi. Deixem-me só referir algumas indicações que recebemos dos nossos... Sandra, queria falar. Sandra, faz favor. Pois o quinino foi retirado pela OMS aqui há bastantes anos, do uso, e há pessoas às quais ele tem efeitos secundários. Eu tive um problema grave de saúde por excesso de quinino intravenoso para a cura da malária numa clínica de Luanda, onde entrei pelos meus pés
e ao fim de 2 meses saí de maca sem função nenhuma, sem ver, sem falar, sem não sei o quê. Com o efeito do quinino. Quem estudou foram os médicos portugueses. E chegando a Portugal, a medicina tropical, fui para a Santa Maria, não interessa, pronto, ao fim de uns meses, e foram os médicos portugueses. Portanto, atenção à toma do quinino, porque nem a todos os organismos ele reage bem. Pelo menos a mim, reage mal. Espero que eu não tenha que tomar outra vez, porque a última vez que tomei só não morri porque eu estou tão ruim que não me quiseram lá ensinar. A resoquina era um preparado diferente do quinino. O quinino a base era bruto. A resoquina era uma preparação farmacêutica que dava resultados mais interessantes. Agora, criava problemas a nível de fígado. E sim. Eu lembro-me quando... Resoquina e nivaquina. Sim. Eu lembro-me quando vim de Angola em 73, eu tinha, de vez em quando, tinha crise de malária, aquelas tremuras, aquelas febres, aquelas coisinhas que a gente está habituados a ter. E eu comprei resoquina aqui na Boa Vista, no Porto, uma caixa enorme. Eu digo, fico com essa caixa enorme. Eu sei que agora no Brasil estão a fazer tratamento, estão a dar vacina antimalárico, e que parece que estão a ter bons resultados. Agora, o que eu quero dizer em relação ao coronavírus foi o que a Sandra Paulson disse, e achei curioso, dentro desta tristeza em que nós vivemos, achei curioso ela dizer que os angolanos culpam os portugueses de levar para lá a malária, levar lá o vírus. É engraçado que o Trump acusa os chineses que o vírus é dele. É deles, então que também eles é que levaram o vírus para os americanos. Isto é uma paranoia total, o povo está todo louco. Nós então também temos que dizer que os italianos e os espanhóis trouxeram para aqui o vírus. Valha-nos Deus, o vírus está a nível mundial, isto é um problema a nível mundial. A Lucia, que está em Itália, está em Turim, que nos conta as experiências deles, que é bem mais complicada do que aquela que nós estamos a fazer. João Ricardo, faz o que o Eugênio te pediu para fazer há pouco. Levanta lá esse vídeo, porque só és visto dos olhos para baixo. Arranja lá uma forma. Eu estou a aprender a usar isto também, portanto, se sai fora do campo. Agora está bom. Ia pedir à Lucia que nos relate o que estão a viver realmente em Itália, que estão à nossa frente relativamente à situação mais crítica, e que medidas é que estão a tomar em termos de governo para ultrapassar essas dificuldades e, acima de tudo, o problema que é nós sabermos como é que vai ser o nosso dia a dia amanhã, como é que é, se vamos ter economia, se não vamos ter economia. A situação... E também a Lucia é formadora, usa também estas tecnologias, também nos pode dar aqui algumas indicações como é que podemos usar aqui o melhor possível esta organização deste encontro. Lucia, por favor. Obrigada, Ricardo. Primeiro, peço desculpa porque o meu português já esqueceu muito, assim que peço desculpa. Mas aqui a situação, como dizia o Márcio, aqui também está tudo fechado há 3 semanas. As escolas estão fechadas há 3 semanas e nós tivemos de aprender a utilizar com a força as novas tecnologias. Eu tinha um nível, e tenho ainda, um nível de usuário médio, não sou experta nas tecnologias, mas há necessidades nestes tempos, porque a situação parece que vai durar ainda mais semanas. Até agora o governo disse que as escolas vão estar fechadas até o 3 de abril, mas pensamos que até depois de Páscoa vai ficar a situação assim. Alguém disse até final de abril, começo de maio, porque sobretudo no norte, na zona de Milão, no Vêneto, de Veneza, essa parte leste do país, a situação é muito má, sobretudo pelos hospitais que
não tem já praças para todos os pacientes que vão estar ingressados. Então, o governo prometeu medidas de apoio para todas as pequenas atividades, lojas pequenas, mas também empresas que não trabalham, mas têm de pagar os trabalhadores. Então, o governo prometeu ajudar estas empresas na forma de dar dinheiro para pagar pelo menos uma parte do ordenado dos trabalhadores. É isso, sair menos. Uma coisa que eu acho curiosa, a reação humana ante a dificuldade ha sido, eu acho, em todos os países a mesma. O medo à falta, então todo mundo ir às lojas e comprar, fazer uma, como é que se diz, despensa grande de comida, sobretudo, não é? Porque isso é um medo que todos, em todo o mundo, porque eu vi nos periódicos a reação foram as mesmas em todos os países. E outra coisa que também vi é que as regras têm de ser muito claras nas situações de urgência, porque aqui também disseram, sim, pode sair com o cão, pode sair para fazer um bocadinho de deporte, porque não é possível ficar todo o dia em casa. Mas se uma pessoa não recebe uma regra clara, dizer, não se pode sair. Então, a exceção são muitas e está a fazer um tempo estupendo. Eu estou a trabalhar de uma maneira independente. Por que não posso sair e fazer deporte ao ar livre? Não, porque o vírus vai difundir-se mais rápido. Então, é isso que nas situações de crise eu acho que as regras têm de ser muito claras, porque aqui tardou-se um pouco, não é? Primeiro não se pode fazer isto, depois não se pode fazer isto nem outra coisa. E agora já estou a falar de não sair de casa, que é um pouco duro. Aqui onde eu moro, que não é Turim, é uma cidade pequena, a situação não é muito grave, mas eu vejo as pessoas estão a respeitar muito as regras. Há pouca gente nas ruas, todos têm um pouco de medo. É isso um pouco o que vejo. E estamos a esperar que cada noite nas notícias dizem o número dos mortos vai decrescer, mas ainda não estamos a esse ponto, ainda não estamos aí. Deixa-me só aqui acrescentar uma coisa, eu acho que não ficou bem explícita há bocado aquela história de que o povo, as pessoas do povo com quais eu me cruzei ontem e hoje dizem que o vírus veio de Portugal, é porque chegaram, todos os dias chegam a Angola, chegavam 5 aviões, 3 TAPs, 2 de Lisboa, 1 do Porto, não, minto, 3 TAGs, que é a nossa companhia de bandeira, e 2 TAPs. Portanto, todos os dias chegavam aqui 5 aviões, têm no mínimo cada avião 250 passageiros. E então, o voo de antes de ontem, os 2 voos de antes de ontem, tinha-se decretado na véspera de que as pessoas iriam para a quarentena. E quando saíram do aeroporto, houve pessoas que foram retiradas no aeroporto, nomeadamente um político, a filha de outro político, por aí, e que essas pessoas não iriam para a quarentena. E graças a esse facto de as pessoas que chegaram juntamente terem visto o retirar e ter havido vídeos, nomeadamente do jornalista Salú Gonçalves e de outras pessoas dizendo nós só vamos para a quarentena se a filha do fulano de tal vier e se o fulano de tal também vier. E graças a isso, as pessoas não foram para a quarentena. É assim, não foram para a quarentena em casa. Bom, o que é que se passa? Não havia condições para pôr 1000 pessoas. E chegou também um voo do Brasil.
Portanto, não temos condições nem para pôr 5 pessoas em quarentena, muito menos 1000 pessoas por dia, para pôr as pessoas na quarentena. Os centros que dizem que existem, estamos a ver 2, 3 camas nos centros e não vemos mais nada. Eu também monto, eu tenho nesta casa onde eu vivo, eu posso montar também uma coisa e mostrar, dizer, olha, está aqui. Portanto, e então as pessoas não foram, diz que foram para a quarentena para casa, permitiram que as pessoas fossem para casa e entretanto cancelaram os voos. O que é que se passou? Essas pessoas estão a ser vistas na rua. Portanto, e então, isto é um país grande, mas é um país pequeno, as outras pessoas dizem assim, espera lá, então foram estes que trouxeram o vírus. É por causa deles, né, as pessoas mais básicas, e um jimbo, como diz o José Gonçalves, foram estes que trouxeram o vírus. Portanto, pronto, eu estou convencida que mais dia menos dia vai ter que abrir os voos, porque há situações difíceis, há pessoas lá fora cujo dinheiro já acabou, que não podem subsistir e querem vir. Mas nós não conseguimos ter organização para que estes milhares de pessoas que chegam por dia de avião, localizá-las, não é? Localizá-las e obrigá-las a estar em casa. Uma coisa que em Portugal fizeram, acho que há um número 112, em que as pessoas ligam e dizem, olha, o fulano boicotou a quarentena. Não é? Pronto, eu acho que aqui também não resultava. Aqui estamos com regras rígidas e todas as pessoas que violarem essa situação estarão sujeitas a uma situação complicada em termos... Ricardo, aqui há multas. Há multas para quem se sai... Tem que falar um de cada vez, hein? Atenção. Hein? Desculpa? Tem que falar um de cada vez, que o sistema não é muito perfeito. Hein? Desculpe, que se uma pessoa não tem uma boa razão para sair e um polícia ver, sim, então tem de pagar uma multa. Pois nós não conseguimos isso. Agora também está a ver, nós estamos a receber, por dia estávamos mais de 1000 pessoas, porque tínhamos 5 voos só de Portugal. Agora já mais estamos... voos do Brasil, portanto, está a ver, estávamos a receber. É verdade que isto é uma situação que tem que ser resolvida, mas e mandávamos as pessoas para casa e as pessoas vão para a praia, os miúdos saíram do aeroporto e foram para a escola portuguesa. Eu sei que pessoas que disseram-se, olha, veio o filho da minha amiga, mais eu não sei o quê, saíram do aeroporto, foram para a escola portuguesa cumprimentar os outros amigos, os outros primos, e, portanto, se espalharam. Não foram eles que trouxeram o vírus de maneira nenhuma. Agora, que nós somos indisciplinados, como eu penso que os italianos também foi, o problema de Itália foi esse. Olha, outra coisa, só para eu sair daqui, José Gonçalves, é assim, Sydney, de ontem para hoje, nos últimos 3 dias, os casos de Covid-19 têm estado a subir desastradamente. Sydney tem uma temperatura de mais de 40 graus, sabes? A gente quando está na rua, o calor, cá fora está uma atmosfera de 40 graus, mas depois do solo vem uma temperatura de 50 graus de queima. Sabes que eu estive lá agora, não é? Em janeiro, sim. E que vem do chão como se queimasse o nosso corpo. E eles, portanto, ainda estão, não é, com esta temperatura, e nos últimos 3 dias os casos aumentaram, não sei bem porquê, porque eles até são disciplinados. Sandra, há uma diferença, quer dizer, realmente a Austrália é muito quente, mas é quente e seco. O que estão a dizer, como hipótese, eles não demonstraram, é uma hipótese, mas como hipótese, o clima da África subsaariana e da Amazónia são climas quentes e úmidos. Seria o conjunto das duas coisas que o impediria. Mas isto é tudo no condicional, não é? Quer dizer, é só um elemento de informação, entre muitos outros, não é? Pode não ser nada agora, disso. Ainda falando daqui, eu vou já calar-me, ainda falando daqui, há um grande problema, só um minuto. Como está para sair, posso fazer uma pergunta? Uhum. Uma pergunta e uma observação. A pergunta é que, como é que é possível poder nós aí conter o eventual propagação do Covid-19 se estamos a permitir reuniões até de 200 pessoas? Eu recordo que em Portugal isso foi posto em causa logo porque disseram que está tudo recolhido e o Ministro da Administração Interna disse, mas até 100 pessoas não é possível, até que a gente já teve que dizer
não pode haver reuniões de espécie alguma. E segundo, é uma questão do acantonamento ou de... Mas aí... Isolamento. Perdão? O acantonamento ou coisa... Quarentena. Isolamento. Quarentena. Exato. Quarentena. Quarentena. Passa, efetivamente, de uma educação que tem que ser o governo, através da TPA e de todas as televisões, a fazer essa vantagem. A questão de ficar tudo em casa é muito bonito. Eu estava a ouvir a Lúcia Topino, e não só, a referir que em Portugal tudo tem que ficar, e na Itália tudo tem que ficar em casa, senão é multa. Eu vi hoje um cartoon do Sapo, que é esplendoroso. É o polícia dizer, toda a gente tem que ir para casa. E depois vem um e diz, mas eu fui à padaria. E diz outro, eu fui ao supermercado. E diz outro, eu fui levar o cão. E então eu digo, então toda a gente, exceto toda a gente tem que ir para casa. Quer dizer, é o tal problema que não se sabe bem. Eugénio, deixa-me passar ao... Mas aí também... Deixa-me só passar a palavra... Deixa só responder, deixa só rebater aquilo que o Eugénio disse. Quanto à permissão de reuniões a mais de 200 pessoas, né? Aí vem o aspecto individual. Eu não me arriscaria a esta altura a juntar-me a outras 200 pessoas em Luanda ou em qualquer outra parte do mundo. Quando vou aqui... Isso é uma questão de educação. Isso é uma questão de educação. Não, exatamente, é o que eu estou a dizer. Quer dizer, o governo também não pode fazer tudo. Há o aspecto individual, a consciência individual que deve ser chamada ao caso agora, que deve ser chamada à situação. Quer dizer, eu antes de mais nada, se formos juntar, se for fazer parte de um encontro, de uma reunião de mais de 200 pessoas ou até 200 pessoas, eu estou a arriscar a própria vida, a minha própria saúde. Então, a questão da consciência. O governo, se calhar, faz isso na questão na visão ou na tentativa de minimizar o pânico. Porque o que é que acontece? O pânico causa problemas. E estamos a ver, vimos o que é que aconteceu em Wuhan, na cidade lá da China, que começou o caos, onde as pessoas encontravam-se na rua e quase pisoteavam-se nos transportes públicos e tudo mais. Então, o Estado tem aí o dever também de manter a calma, minimizar o pânico, e quando faz esta questão estratégica, a Itália fez o mesmo e infelizmente teve as consequências que teve. Mas a maior parte, o Reino Unido hoje ainda permite reuniões até 100 pessoas, por exemplo, mas vem sempre o aspecto individual, né? Que é tipo, eu não me vou arriscar a fazer parte desses eventos. Mas o Estado faz isso para minimizar o impacto. Ok, tu vais para o supermercado fazer compras, não entras em pânico, porque vais calcular, devemos ter aí umas 100 ou 200 pessoas, então não devo estar assim, quer dizer, não estou assim a me expor tanto, porque até o governo permite reuniões até 200 pessoas e tudo mais. Então, é uma questão de minimizar, a questão não é bem motivar para as pessoas. Mas olha, o que eu acho aqui, João Ricardo, eu vou-me calar, espera só um minuto. Eu penso que fica difícil parar a economia de qualquer país em 24 horas. Se a partir da manhã todos ficamos em casa com recolher obrigatório. E nós já tivemos recolher obrigatório em que a gente à meia-noite onde estava ficava até às 5 da manhã. Pronto. Sabemos um bocado o que é isso e é difícil parar a economia de um dia para o outro. Eu também não concordo com os 200 pessoas. E ainda mais, as escolas têm turmas que têm 100 miúdos e as escolas só vão fechar na terça-feira. Fecharam as internacionais há mais de uma semana, as nacionais, e agora são obrigadas, aquelas que estão abertas, que são a portuguesa, mais outras, os colégios privados e a escola pública, só na terça-feira é que vão fechar. Mas os eventos, isso sim, devia ter sido obrigatório não haver. Eu ontem fui obrigada a ir a um evento, um lançamento de um livro, em que eu ia fazer de mestre de cerimónia. E cheguei tarde, porque eu não consegui mesmo chegar cedo, e depois teve lá outra pessoa, que foi, eu tentei dizer que para abortarem o evento, foi na União dos Escritores, eles não disseram que não iam abortar. Desculpa, Sandra. Vem de novo a questão da consciência individual. Eu, por exemplo, eu devia estar em Portugal agora, em vez de estar aqui na Eslováquia, devia estar em Portugal para fazer parte de um lançamento de contos nacionais, eu fui convidado a dar a cara pelo projeto. Escrevemos contos e vamos distribuir os livrinhos pelas escolas no país todo.
de norte a sul e tudo mais. Mas Qual país? nós cancelamos o projeto. O projeto era para ser lançado no final de fevereiro, cancelou-se o projeto em função disto, porque eu fui o primeiro a colocar a situação. Eu disse, eu não saio daqui, se para casa não estou a voltar. Eu não voltei para Londres exatamente por causa da situação nas últimas 2 semanas. Eu disse, eu não vou para aí agora arriscar em função disso. Deixa-me agora passar a palavra ao outro. Mas a Sandra não terminou. Não. Era só, portanto, eu estava a dizer que é difícil parar uma economia em 24 horas e há aqui um pequeno pormenor, há bocado que se falou do quinino. Espero que os investigadores médicos, é pena não haver nenhum médico aqui, portanto, mas há aqui gente ligada à medicina, o José Carlos, não é? Não, fui da propaganda médica só. Pois, mas ligada à medicina. Que agora estudem, aproveitem para estudar, que há uma grande interrogação, porque eu já falei com vários médicos sobre isso. Como é que se vai comportar o Covid-19 com o paludismo? Não está a chover neste momento em Luanda e também lá para cima não parou um bocadinho, mas amanhã, depois, daqui a uma semana, vai chover imenso e os casos de paludismo vão surgir, não é? Com as chuvas, mais mosquito e portanto, vão surgir. E então, para estudarem como é a ligação do Covid-19 com o tal paludismo, eles estão muito intrigados, estão com medo que a reação seja muito negativa e então aí aumenta muito o número de mortes, porque os casos de paludismo vão disparar, é normal nesta altura, em abril, maio. Depois, portanto, o que eu queria vos dizer, eu penso que como diz o José Gonçalves, é preciso parar e investir um pouco mais na investigação, nos investigadores, na medicina, na história, e a gente não dá valor a quem faz isto. Deixa-me só passar a palavra. Antes disso, dizer que nós interrompemos, como editora, interrompemos todas as atividades públicas há mais de um mês e tinha marcado para o próximo mês, no início do próximo mês, 3 lançamentos em Luanda. Tentei a todo custo que interrompessem o lançamento, não fui ouvido, mas hoje recebi indicação que não vão ser realizados, porque realmente a percepção em Angola mudou muito nos últimos 2 dias e, portanto, esta situação alterou-se e, felizmente, não se vai realizar. Haverá outra altura para fazermos os eventos que temos programados e temos que fazer em festa, não criando... Olha, hoje há um evento. Há um evento que propuseram ser até 200 pessoas, em que eu também fui convidada e disse que não ia. Já ontem fui obrigada a ir por questões de educação, porque eu tenho uma boa relação com a pessoa, e com a pessoa que é a dona da editora, e portanto fui obrigada a ir. Mas estava a dizer, hoje não há só esse evento, hoje há imensos eventos, portanto o Estado não veio a público dizer, pronto, se não vamos parar os supermercados, as empresas, não sei o quê, mas pelo menos paremos os eventos culturais. Nem isso. Hoje há imensos eventos na cidade. Os mais perigosos em Luanda são as farras de fim de semana, pelo que estamos a saber.